Boa tarde, gente. Por favor, todos prestigiem nosso parceiro, que vai fazer a primeira palestra do terceiro módulo da etapa presencial do nosso curso. O terceiro módulo tem o nome de Noções Introdutórias sobre Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos. Com a gente, o professor, advogado e mediador de conflitos, presidente do Conselho do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, o IMAB, Adolfo Braga Neto, que vai fazer a palestra que se chama Gestão Pacífica de Conflitos, Mediação. Dou a ele a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de começar, falar da alegria de estar aqui com vocês, de falar de uma experiência que remonta desde que comecei a trabalhar nessa área, a alegria de estar com vocês e estar justamente tentando desenvolver uma nova forma de resolução de conflitos por intermédio da mediação. Explico para vocês por que isso. Porque como uma pessoa que há muito tempo vem estudando e vem tentando implementar aqui no Brasil, iniciativas como essa da Secretaria de Educação só tem a deixar a gente com muito mais alegria e, sobretudo, de ver que no mesmo evento também tem parceiros, como a Cristina, de uma instituição tão séria quanto a nossa. Então, nesse sentido, eu gostaria de cumprimentar a Secretaria de Educação pela iniciativa, não só deste evento, mas a iniciativa de pensar na possibilidade de uma solução diferenciada para os conflitos. E a mediação propõe isso. A ideia da mediação é justamente fazer com que as pessoas reflitam e, a partir dessa reflexão sobre o conflito, pensem qual seria a melhor forma de resolução. Então, dentro dessa lógica, eu gostaria de salientar a importância desse evento para quem está na área e para quem está ingressando, porque aqui estou vendo que vão estar outros mediadores, especificamente no âmbito da escola, que vão estar trabalhando conosco, tentando modificar uma realidade brasileira e, sobretudo, tentando pacificar a sociedade. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Por isso que eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo, até pedir aqui para o Gerson, poder ficar mais perto de vocês, porque o objetivo da mediação é estar próximo das pessoas. A mediação propõe as pessoas próximas, as pessoas lado a lado. Então, nesse sentido, eu gostaria de estar junto com vocês e tentando conversar. Eu sei que é difícil, porque somos muitos, quase 1000 pessoas aqui. Eu sei que vai ser um pouquinho complicado nós conversarmos, mas dentro do possível, vou tentar passar o que efetivamente nós queremos desenvolver com a mediação e o que eu acho que, nesse sentido, acho que o que a Secretaria da Educação pretende com a implementação da mediação e, sobretudo, com vocês, porque vocês vão ser os multiplicadores. Vocês vão estar construindo essa história daqui para frente no âmbito da escola, aqui no Estado. Não podia deixar também de agradecer tanto ao Felipe quanto à Beatriz pelo incentivo com a mediação, pela insistência em caminhar com a mediação, porque conheço eles desde a época da Secretaria de Segurança. Então, nesse sentido, mais uma vez, contribui ao que a gente vem desenvolvendo e se esforçando para desenvolver aqui no Brasil e aqui no nosso Estado. Como o Felipe comentou, eu sou advogado. Aliás, a primeira pergunta que as pessoas podem fazer é: como um advogado vai estar falando para muitos professores? Essa é a riqueza da mediação. Uma das riquezas da mediação, justamente essa interdisciplinaridade. Então, vocês vão ver um advogado que hoje praticamente não exerce a função, porque a mediação praticamente tomou conta da minha atividade profissional, e que vem tentando disseminar essa cultura em vários âmbitos. E, aliás, não só no Brasil, mas também em outros países também. Então, dentro desse enfoque, qual o nosso objetivo hoje? É falar um pouquinho sobre mediação de conflitos para vocês, que é mais ou menos uma introdução. Nós vamos estar complementando, mesmo assim é pouco, amanhã, para quem se interessou. E a ideia hoje qual foi? A minha ideia, especificamente, para conversar com vocês. Foi primeiro falar da gestão e resolução dos conflitos, ok? Como as pessoas hoje utilizam essa forma de resolução e como elas administram para chegar nessa resolução ou não, ou eventualmente numa transformação. Vamos falar uma das maneiras,
Tá? Uma coisa que tem que ficar claro para vocês, a mediação é uma das possibilidades. A gente vai mostrar mais para frente para vocês o que significa isso. É uma opção que as pessoas têm, por N situações. Vamos falar um pouquinho da experiência do Brasil em termos de mediação, aonde a gente está caminhando e por que a gente está caminhando, e por que se fala em mediação hoje, porque, por exemplo, temos um programa no domingo, na maior rede de televisão, não trata da mediação, mas trata da conciliação, que as pessoas confundem. Vou tentar falar muito brevemente o que significa essa diferença. E depois nós vamos entrar justamente na área de vocês, e o foco que é justamente o objetivo maior desse primeiro encontro, que espero que sejam vários, que justamente propõem a possibilidade das pessoas atuarem como mediador, que são parâmetros diferentes que a gente vai tentar colocar para vocês. E vamos, ao final, tentar identificar qual seria o melhor papel para esse professor mediador, que envolve duas questões: a questão escolar e a questão comunitária, que são questões fundamentais hoje, sobretudo no âmbito da mediação de conflitos. Então vamos lá. Primeiro, o que é isso, mediação? E aí uma coisa que eu acho que é importante para quem está na área de educação, a gente fazer uma separação. Quando se fala de mediação, se fala de mediação de N possibilidades. Porém, o que nós vamos estar tratando é justamente o que está mais ou menos escuro ali, está em vermelho, chama mediação de conflitos. Por que eu estou colocando isso? Porque é fundamental a gente começar a separar as coisas. Vocês que estão ingressando ou já ingressaram, devem ter percebido ou devem ter lido que existem outros tipos de mediação. Existe a mediação pedagógica, que é uma outra teoria, no qual entende que o professor é um mediador nato, porque ele media o conhecimento para a transmissão do aluno e do aluno para o conhecimento. É uma forma. Não é esta mediação que nós estamos falando. Há a mediação de eventos. Vocês participaram de vários eventos em que tinha um mediador, que controla os tempos dos debates, controla a fala das pessoas. Não é esse tipo de mediação. A mediação aqui em foco é a mediação de conflito. E existem outras, ok? Mas vamos parar aqui porque a conversa aqui, nesse sentido, é importante. E aí eu gostaria de fazer um outro paralelo, que eu já comentei aqui, mas acho que é importante. O que nós vamos falar aqui não tem nada a ver com o trabalho que está sendo divulgado no Fantástico. Quem aqui já viu? Então não é a maioria. Que bom. Então não foram contaminados. Ok. Lá é um quadro dentro do Fantástico chamado O Conciliador. E no início dos quadros, aconteceram várias confusões e até tem uma pessoa que até participou de uma capacitação conosco, o Felipe até conhece, numa época em parceria conosco, que é uma mediadora do Centro de Integração da Cidadania, em São Paulo, na região sul. Ela é mediadora, tá? Muito embora o trabalho que ela venha desenvolvendo no âmbito da conciliação, tá? Mas não confundam isso. Então, o importante é, vamos tratar de mediação de conflitos, que é uma outra coisa, que é diferente de conciliação e é diferente do que vocês estão vendo, tá, no Fantástico. Por que eu digo isso? Porque, pelo que vocês devem ter percebido, e eu só peguei uma parte da fala da Cristina, esses instrumentos alternativos, eles partem de uma outra lógica. Nós não vamos fazer uma investigação no local. E no Fantástico, todo o quadro inicia com esse terceiro, entre aspas, este conciliador, ele faz uma visita para as pessoas e vê no local o que está acontecendo. Isso não traduz a realidade brasileira. Aliás, não traduz a realidade mundial, ok? Porque nós não temos um trabalho prévio. Nós temos inicialmente o contato sabendo do que se trata e nós vamos trabalhar através do quê? Do instrumento que a Cristina comentou, que é o diálogo. Agora, o diálogo que nós chamamos de diálogo cooperativo, que eu não sei se vai dar para tentar introduzir aqui hoje, tá? Mas o objetivo da Secretaria é que esses elementos sejam trazidos para vocês poderem atuar e poderem desenvolver futuramente, ok? Feito isto,
acho que a gente vai começar a pensar o que se propõe a mediação. O que é a mediação? Deve ter sido falado, é um método alternativo de resolução de conflitos. Ok? Como alternativo, aliás, muitos autores até discordam do termo alternativo, porque entendem que é um termo que pode ser considerado como complementar. Não é bem isso, mas enfim. De qualquer forma, não entramos nessa discussão se é adequado ou não. De qualquer forma, tem uns que até defendem que é um termo, métodos adequados. Independente dessa discussão, o que eu quero dizer com isto? Um método alternativo significa que as pessoas têm uma opção, a possibilidade de escolha. Eu venho da área jurídica. Nós estamos acostumados ao quê? Quando um cliente nos vem ao escritório, nós vamos oferecer um produto. O produto qual é? O processo judicial, que acho que vocês conhecem. O processo judicial, como funciona? Tem o Estado, que é o juiz, que é uma autoridade que fica num lugar mais acima, e que ele vai dizer o direito e vai dizer quem tem razão, quem está certo e quem está errado. Ele vai julgar. Ok? Os métodos alternativos são paralelos a essa possibilidade. Vamos pensar também na lógica da escola. Qual é o sistema que se promove normalmente numa escola? Normalmente tem uma hierarquia. E, não sei se tem diretores, mas normalmente a última palavra é de quem? É da diretoria ou do diretor. Tá? Então, nesse sentido, a mediação, ela promove a possibilidade de opção das pessoas em solucionar conflitos por elas mesmas. Então, no quadro aqui, eu não sei se esse quadro está claro para vocês, é como se a gente tivesse um cidadão, uma pessoa, que pode estar de repente nervosa, ou pode estar preocupada porque ela está com a mão na cabeça, ou pode eventualmente estar pensando e refletindo qual o melhor caminho para o conflito que ela está enfrentando. A ideia da mediação é oferecer um outro caminho. Como existem outros. Vocês viram pela manhã com a Cristina, vocês têm a possibilidade da justiça restaurativa. Paralelo a isso, nós temos a mediação. Como paralelo a isso, nós temos a conciliação. Como paralelo a isso, temos a arbitragem, que é um outro instrumento no qual tem um terceiro que decide. Não sei se deu para perceber que eu estou falando sempre com a terceira pessoa. Esses métodos pressupõem um terceiro, cuja função varia. Esse terceiro vai atuar conforme o método que for escolhido. E, é claro, ele tem que ter capacidade e competência para isso. E eu acho que é essa a ideia da secretaria. Vocês vão fazer esse papel desse terceiro. Quais os elementos a gente vai ver mais para frente. Que como isso pode ser feito, porque quer queira, quer não, vocês estão dentro de um sistema. Vocês estão dentro do sistema, dentro de um sistema maior, que é toda a rede. E, sobretudo, agora dentro do sistema de proteção à escola. Quer dizer, dentro dessa lógica, vocês têm alguns papéis que, eventualmente, podem ser exercidos, vão ser exercidos, e nesta função é um terceiro que tem uma qualificação diferenciada. E, para isso, ele precisa de uma capacitação mínima, como eu vou falar mais para frente. Não sei se ficou claro para vocês. A ideia é justamente isso. Como uma alternativa, eu tenho a possibilidade de optar por um caminho que eu sei qual é e que eu escolhi. Eu quis estar ali. Era o meu objetivo utilizar o serviço dessa terceira pessoa. É isso que a gente vai começar a aprofundar hoje, ok? Uma outra característica que eu acho que é fundamental. Quando a gente fala em opção, quando a gente fala em alternativa, nós estamos querendo mudar uma lógica. Qual é a lógica? A lógica da competição e da imposição pela lógica da cooperação. Não são só palavras, são atitudes, são visões e são filosofia. Nesse sentido, este é um patamar, um parâmetro totalmente distinto do que a gente está acostumado. E aí a gente pode, se vocês quiserem pensar um pouquinho, dentro do que a gente está conversando aqui, vamos pensar nos conflitos que nós enfrentamos
no nosso dia a dia, ou nos conflitos que nós temos na nossa família, ou com o nosso aluno, ou com o nosso diretor, com o nosso companheiro de trabalho, nossos maridos, nossas esposas. Nesse sentido, o que acontece? Sempre, normalmente, nós buscamos o quê? O que nós fazemos? Quando nós estamos envolvidos em um conflito, o que nós fazemos? Num primeiro momento é falar. Para a mulher, vamos falar do nosso relacionamento. E o homem evita, ok? Brincando aqui. De qualquer forma, a ideia é conversar. Essa primeira atitude que as pessoas tomam, no nosso modo de entender, é o que nós chamamos de negociação. É a possibilidade das pessoas chegarem numa solução através da conversa entre elas, através do diálogo, e que, a partir da possibilidade de atendimento de um ou não, eles chegam num acordo, chegam numa solução. Ok? Ou chegam num acordo, pode ser uma solução ou não, depende. Ok? Dentro dessa lógica, o que acontece? Se eventualmente a conversa entre eles não existe escuta, ou tem dificuldade de entendimento sobre o que está sendo pedido, o que está sendo falado, eventualmente nós chegamos num impasse. Quando esse impasse acontece, isso gera o conflito. Ok? De maneira bem ampla, nós estamos diante de conflito. Se eles não se entendem pelo instrumento da negociação, eles vão precisar de um terceiro. Eu acho que na família de vocês, todos temos uma pessoa que exerce esse papel desse terceiro. Que é uma pessoa que vai lá, olha, pense melhor, olha, que sabe você concedendo aqui, vocês se entendam. De repente não é momento de vocês se separarem, ou de repente não é momento de pôr fim à sociedade, de repente não é momento de você pedir demissão da empresa. Então sempre tem essa terceira figura. Só que nós vamos estar falando desse terceiro, que tem competência, e que para isso ele estudou, ele se aperfeiçoou para fazer essa função, a partir de parâmetros que a gente vai ver mais para frente. Então, dentro dessa lógica, esse terceiro vai introduzir o que nós chamamos de cooperação. Por quê? Quando se instala um conflito, um elemento que acontece entre as pessoas é a competição. Aliás, nós competimos permanentemente, ok? Agora, a competição para nós é uma coisa salutar. No âmbito do conflito, essa competição, pelo contrário, ela é de forma negativa. Aliás, é isto que faz com que, muitas vezes, as pessoas busquem o serviço de um advogado para que o juiz diga quem tem o poder, quem tem a razão, quem assiste o direito. Então, nesse sentido, o que nós estamos falando? O elemento da imposição para a solução do conflito. A mediação não é nada disso. A mediação não tem nada a ver com isso. A mediação precisa ter um ambiente no qual tem que ser promovido pelo mediador para justamente fazer com que as pessoas cooperem. Por quê? Porque o conflito é natural em qualquer relação. Se eu tenho um conflito com um aluno de classe meu, é por força da nossa inter-relação. Se eu tenho um conflito com um diretor da minha escola, é porque também nós somos seres humanos e nós temos visões diferentes. Ele não é obrigado a ver da forma com que eu vejo, como também não sou obrigado a ver da forma com que ele vê. Eu vou ver desta forma porque a minha história é diferente da história dele. Então, dentro dessa lógica, tem que haver diferença. Aliás, graças a Deus que somos diferentes. Porque se nós não fôssemos diferentes, nós seríamos o quê? Máquinas. Somos seres humanos. Nós erramos, nós dificultamos, nós somos tomados por emoções. Isso tudo leva uma visão negativa e leva à administração negativa do conflito. E é esse um dos papéis que cabe ao mediador. Esse é um dos papéis que a mediação tenta reverter. Qual é? Transformar da imposição e da competição para a cooperação entre as partes e, a partir disso, elas começarem a crescer com o que aconteceu. A partir disso, começarem a evoluir. A partir disso, começarem a aprender a solucionar conflitos entre elas mesmas. Então, dessa lógica, estamos falando de um método que traz
novos paradigmas. Estamos falando de uma atitude que vai exigir de vocês uma atitude diferenciada. Porque mais tarde eu vou explicar para vocês o que significa esta diferenciação. E aí vamos introduzir o conceito bem simples do que nós entendemos que seja mediação. O que é mediação, afinal? É uma forma de resolução de conflitos, ok? Como nós falamos, alternativa. Aliás, estamos repetindo exatamente o que a Cristina comentou a respeito da justiça restaurativa. Mas eu gostaria de falar o seguinte: quando há mediação, não existe um terceiro. E esse terceiro, de forma informal, vai desenvolver reuniões conjuntas ou separadas com as partes. Para que isso? Para que elas deem a solução para o conflito. E aí estou introduzindo um outro elemento fundamental, e um outro paradigma que a mediação propõe, um novo paradigma. Quem soluciona não é o terceiro. Quem soluciona é justamente quem está envolvido com o conflito. Então, se é um professor com uma aluna, eles vão resolver. Se é um diretor com um professor, eles vão resolver. Se é um problema com meu marido, com minha esposa, nós vamos resolver. Através do quê? Da intervenção desse terceiro. Da intervenção diferenciada que esse terceiro vai desenvolver. Em linhas gerais e de forma muito resumida, é isso que se propõe a mediação. Na realidade, se a gente for pensar, é uma forma de devolver o poder para quem tem. Que hoje as pessoas, como bem colocou a Cristina, que eu concordo plenamente, quando nós estamos envolvidos em conflito e chamamos um advogado que instaura um processo judicial, nós estamos terceirizando o conflito. Essa terceirização significa o quê? Eu não sou mais responsável. Quem é responsável, quem vai dar uma decisão é o juiz. Ou quem vai dar uma decisão é o outro terceiro. A mediação não. A mediação vai, opa, pera lá. Quem é responsável aqui são vocês. Se chegamos até aqui, é porque ambos criaram essa situação. E ambos podem e são adultos o suficiente. E pensaram muito bem e podem efetivamente resolver o problema. Aí a pergunta que fazem, que é sempre natural, mas então, que é esse mediador? Se ele é um terceiro, é chamado para auxiliar as pessoas, e ele não decide? Exatamente, é o mágico. Aí é que está. É esta magia que é o que ele tem que fazer. É esta magia que é justamente baseado no quê? Na devolução do poder para as pessoas. Através do quê? De técnicas, através de estudo, através de aperfeiçoamento, através da intervenção dele, que tem parâmetros diferentes, que tem que trazer uma outra lógica, tem que trazer a possibilidade das pessoas refletirem. Eu costumo brincar que a mediação não deixa de ser o mediador que auxilia as pessoas a pensarem. Porque se dentro dos paradigmas que nós temos normalmente, se eu deixo a decisão para o diretor da escola, eu não sou mais responsável. Quem é responsável é o diretor. Foi ele que decidiu. É simples? É fácil? Aí eu não estou me responsabilizando por um ato que aconteceu comigo. Então, dentro dessa lógica, quando se fala em mediação e se fala em mediador, nós estamos falando de um profissional com uma capacitação mínima que vai trazer um outro parâmetro para as pessoas, vai fazer um diferenciador. Agora, por que isto? Porque hoje estamos numa cidade tão bonita como essa, um dia maravilhoso, um sol radiante lá fora, todos aqui reunidos ouvindo um careca falando. E fala demais até, pelo jeito. Porque nós estamos no âmbito de um movimento mundial, gente. Hoje se fala de mediação da China até o Alasca, da Terra del Fuego, na Argentina, até a Islândia. A gente está acostumado a estar em eventos internacionais no qual a gente esbarra com mediadores do mundo todo. Por que isto? Porque trouxeram a possibilidade de um paradigma novo.
Agora, quando a gente fala desse tipo de mediação, nós não estamos falando de uma experiência empírica, que é, por exemplo, se a gente for remontar, se a gente for pensar bem, a mediação é uma coisa antiquérrima. Por exemplo, eu comentei aqui, nas nossas famílias sempre teve aquele terceiro que auxiliava, que é o conselheiro, que eventualmente, olha, pensem assim, façam assado. Isso é por uma questão histórica nossa, das nossas famílias. Aliás, se a gente for pensar, nos nossos ancestrais indígenas, o cacique e o pajé, muitas vezes eles mediavam conflitos, ou muitas vezes decidiam também. Então tudo isso não é novo, nada disso é novo. Agora, quando a gente fala da mediação, que a gente está tentando passar para vocês, que é esse diferencial, é uma mediação que foi teorizada. É uma mediação que foi da experiência empírica transformada numa teoria. Transformada numa teoria que vai se aperfeiçoando permanentemente. Que vai construindo e sedimentando os conceitos a partir da experiência prática. Que vem, de qualquer forma, transformando uma realidade. Eventos como esse a gente está vendo no mundo todo. Porque muitos estão interessados no tema. Ok? Porque, a partir da década de 70, alguns advogados ligados à Faculdade de Direito de Harvard começaram a pesquisar e ver o que as pessoas bem-sucedidas no âmbito da negociação, o que elas faziam. Começaram a identificar vários elementos. E aí eles estruturaram um modelo da mediação moderna, que é o primeiro modelo de mediação que nós temos notícia, que é o da década de 70, que é o de Harvard, que falava as pessoas, quando estão envolvidas em conflitos, elas adotam posições. Para eu resolver um conflito, eu não posso discutir sobre posições. Eu tenho que ir às motivações, eu tenho que ir aos interesses. Então, se eu vou aos interesses e, eventualmente, construo uma visão conjunta desses interesses das duas partes, eu posso construir uma solução que atenda um lado e um ao outro, e aí, automaticamente, as posições são desfeitas. Depois, que isso aí foi o grande boom e a grande diferenciador, foram os grandes mentores da mediação moderna, da mediação teórica. Depois, na década de 80, uma outra mediadora americana, chamada Sarah Cobb, desenvolveu um outro modelo, que ela trouxe o quê? Elementos da psicologia sistêmica. Não sei se alguém aqui estudou psicologia, mas os sistêmicos entendem que tudo gira em torno de um sistema. Nós aqui estamos num microsistema. Tá? Nós, seres humanos, somos um sistema. Que qualquer modificação, qualquer elemento que modifique ou que mova, altera a perspectiva nossa e a perspectiva das pessoas e altera o sistema. Dentro dessa lógica, baseada justamente na comunicação, ela trouxe um elemento fundamental no nosso modo de entender, que foi justamente a circular, um outro modelo chamado circular narrativo, no qual fala que as pessoas, ao estarem envolvidas em conflito, ou normalmente na situação, elas sempre narram uma história. E eu preciso modificar essa história, entender com claridade, modificar essa história a partir dos elementos pessoais, e aí com isso eu posso construir uma solução para o conflito. Depois, na década de 90, temos um outro modelo chamado transformativo. Eles defendem a ideia de que o conflito não se resolve, o conflito se transforma. E para ser transformado o conflito, as pessoas têm que serem transformadas. Através do quê? Do reconhecimento e o empoderamento. Tá certo, Cristina? Obrigado. De qualquer forma, isso é só a título de simplificação para vocês. Por que eu falo isso? Porque daí as pessoas normalmente me perguntam que modelo nós seguimos. Nós não seguimos nenhum deles, nós usamos todos eles. Nós vamos trabalhar contra um mediador que tem uma ferramenta de trabalho, quer dizer, tem uma caixa de ferramentas de trabalho, e essa caixa de ferramentas ele vai usar conforme a necessidade. Então, tanto usamos elementos da mediação transformativa, quanto usamos elementos da circular narrativa, quando também usamos de Harvard, a partir de elementos que são importantes, porque tem alguns diferenciais com eles com relação a isso, no nosso modo de entender, mas de qualquer forma, isso é uma mera informação geral para vocês.
Só para vocês terem uma ideia. E aí eu vou entrar um pouquinho no que eu chamo de princípios característicos norteadores da mediação. O que eu quero dizer com isso? Uma das características ou princípios da mediação é a informalidade. O que nós queremos dizer informalidade? Vejam que eu defini a mediação como uma forma de resolução de conflitos em que tem um terceiro que faz reuniões conjuntas ou separadas com as partes, com as pessoas que estão envolvidas no conflito. Isso é extremamente informal. Então, a base é o diálogo. É claro que no âmbito jurídico, nós formalizamos com contratos e tudo mais. Mas o que prima é justamente a informalidade. A informalidade que prevê a possibilidade de eu fazer a mediação numa sala que não necessariamente tem lá cadeiras vermelhas ou tem um formalismo muito grande. Pelo contrário, pode ser uma sala com uma mesa, se possível, redonda, com cadeiras para as pessoas conversarem, para virem tentarem resolver o conflito entre elas. Voluntariedade. Lembra que eu falei, nós começamos pela construção da competição e da imposição, e nós tentamos promover a possibilidade da cooperação. Quando falamos de voluntariedade da mediação, estamos falando da vontade das pessoas estarem envolvidas num processo de mediação. Então, só vai haver mediação se tiverem pessoas que falem, quero ser mediada. Eu quero um mediador para me auxiliar. Só vai haver mediação se ao longo do processo elas quiserem continuar. Então, dentro dessa lógica, a voluntariedade é o elemento fundamental. Vocês, e aí sinto muito já antecipando, na qualidade de professor, mediador, escolar e comunitário, vão enfrentar pessoas que não vão quererem falar com vocês. E vocês não vão ter como obrigá-las. Por quê? A mediação é totalmente voluntária. Na experiência que nós temos, quem atua no âmbito da mediação sabe, muitos casos são propostas as mediações, as pessoas eventualmente não vêm. Em muitos casos elas vêm, e pode ser que no meio do processo, chega, não quero mais. Para mim, encerrou. É porque não estão preparadas, não é o momento, não querem, eventualmente, por N situações. Mas aí é que está, não tem ninguém que obrigue a elas a continuarem no processo ou virem para o processo. E aí, é claro, uma qualidade que é desdobramento da voluntariedade é não impositiva. Eu não posso impor o processo e automaticamente eu não posso impor nenhuma discussão de algum tema que elas não queiram. Então, por exemplo, se eu estou tentando mediar uma aluna e um professor, eu na qualidade de professor mediador, se a aluna não quer falar sobre um determinado dia da semana que o professor está querendo falar, não tenho como obrigar. Ou de algum tema que vocês entendam que seja importante, nós não temos como obrigá-los. Porque o caráter da mediação é não impositiva de forma ampla. Ok? Simplicidade. Vocês estão vendo? O processo é simples. Não tem nenhum segredo. São reuniões que usamos o quê? O diálogo. Então, a simplicidade é um elemento fundamental para o processo. Se isso não ocorrer, é porque justamente tem um formalismo, tem um elemento inibidor, eventualmente as pessoas não querem serem mediadas. Confidencialidade. Esse é um elemento importante. E, sobretudo, para o trabalho que vocês vão desenvolver. Professores de direito que trabalham conosco costumam dizer que o mediador é como se fosse o padre. O padre no confessionário não revela. O mediador também, eles entendem não. É um pouco de exagero, penso eu. Mas, de qualquer forma, a questão da confidencialidade é fundamental. Por quê? A confidencialidade ou o sigilo no processo é importante para deixar as pessoas mais confortáveis para falarem abertamente o que está se passando com elas. Para falarem efetivamente o que as toca, o que as motiva, o que efetivamente lhes interessa, o que ele eventualmente mais importa para elas. Consequentemente, o processo é rápido. São 2, 3, 4, 5 reuniões, depende. Depende do ambiente que eu estou, dependendo do tema que eu estou desenvolvendo. De qualquer forma, é um processo extremamente rápido se a gente for comparar aos outros que a gente conhece. Ela é didática. O que nós queremos dizer? Normalmente, quem passa por um processo de mediação
Normalmente, tá? Pode ser que não ocorra. As pessoas acabam aprendendo. Porque a intervenção do mediador, ela é tão lógica, e é uma lógica que nós, como estamos envolvidos em conflito, nós perdemos. Porque o conflito é uma coisa que nos deixa desconfortáveis, por causa do elemento da administração dele, por força do preconceito que existe com relação à administração. Então, nesse sentido, a qualidade da intervenção, as pessoas acabam aprendendo como esse terceiro reage, como esse terceiro questiona, como esse terceiro promove a possibilidade deles pensarem. E aí elas aprendem. A ponto de, muitas vezes, elas não precisarem mais de mediador. Elas mesmas criarem um sistema próprio de resolução de conflito entre elas. Interdisciplinaridade. E aí voltamos numa das primeiras falas minhas quando eu comecei. É fundamental a interdisciplinaridade. Eu conhecia a interdisciplinaridade por intermédio da mediação, porque eu era um advogado voltado para o contencioso e só lidava com advogados. E não entendia a lógica de outros profissionais. Com a mediação, isso me promoveu a possibilidade de ampliação. E esta é a riqueza. Então, como na qualidade de mediador, a gente se depara com mediadores de outras profissões. E da mesma forma, a gente vai ter que buscar conhecimento, buscar saber outras áreas para nos aperfeiçoarmos. Então, por exemplo, eu atuo também na área empresarial, então muitas questões econômicas, muitas questões de administração, eu busco conhecer justamente em função da minha atividade. Não para trazer um conhecimento, não é isso, mas para justamente poder auxiliar ao questionamento que é o trabalho do mediador. Tá? Então, nesse sentido, é tanto para quem exerce a atividade da mediação, quanto para quem efetivamente vai desenvolver ao longo do conhecimento, ao longo do estudo permanente que nós entendemos que é fundamental para o mediador. Respeito. Isto é outra característica e um princípio fundamental. Nós tentamos introduzir o respeito, por quê? Quando nós estamos envolvidos em conflito, normalmente nós desrespeitamos a outra pessoa. Desrespeitamos porque não as escutamos, ou desrespeitamos por N situações. Então, o respeito é uma coisa que se perde quando o conflito vem. Então, uma forma de introdução e de resgate da relação é a possibilidade da nossa introdução do respeito. Como? Através de elementos que o próprio mediador vai desenvolver ao longo das reuniões com as pessoas. Boa-fé, fundamental, acho que nem preciso falar. Quer dizer, não tem possibilidade de nós continuarmos uma mediação se há claramente má-fé de uma pessoa com relação à outra. Foco nas pessoas, esse é outro parâmetro que eu acho que é fundamental. O mediador, ele não trabalha conflito. A matéria-prima dele é o conflito, mas ele trabalha as pessoas. O que a gente quer dizer com isso? Ele vai tentar auxiliar as pessoas na perspectiva de visão limitada que elas têm. Ele vai auxiliar as pessoas no sentido de conhecer a realidade delas, justamente para questionar essa realidade, justamente para permitir a possibilidade de aquela pessoa, além de refletir, pensar de uma forma diferente, modificar aquela pessoa. Então, dentro dessa lógica, o mediador, ele vai se preocupar com as pessoas. Acho que talvez 2 exemplos que eu acho que são muito úteis, que colegas meus falam, que eu acho que é muito bom para a gente entender o papel do mediador. Um fala que o mediador é como se fosse um maestro. O que o maestro faz? Ele rege. Ele afina os instrumentos. Se tiver algum, ele para e tenta ver o que está acontecendo. Ele dá o ritmo e dá os tempos, certo? Agora, quem dá o som? Os instrumentos e os músicos. O mediador faz o mesmo. Ele coordena a reunião, ok? Mas quem dá o grande salto, a grande modificação, ou o grande efeito, que é o som, são as pessoas. Outro elemento interessante é, um amigo meu fala que o mediador é como se fosse uma pessoa que cuida de uma árvore. Quando a gente quer cuidar de uma árvore, a gente se preocupa com o quê? Regar, podar,
no tempo certo, adubar e tudo mais. Então a gente se preocupa com a árvore. Agora, o que resulta daquela árvore é uma questão e responsabilidade daquela própria árvore. Então, quanto mais ele se preocupar com aquela árvore, mais ele vai ter frutos bons, frutos maiores. Da mesma forma, é isso que a gente pode pensar, é o papel do mediador, e penso eu que a secretaria está pensando que seja a função de vocês também, na qualidade de professor mediador. Responsabilidade. Já falei da questão da terceirização do conflito, é uma forma de restabelecer essa responsabilidade, e nós, na qualidade de mediadores, quando atuamos, nós vamos tentar construir soluções ou transformar aquele conflito de uma forma responsável, a partir do que a gente perceber que as pessoas se sentem responsáveis pelo conflito que foi criado por elas mesmas e pelos compromissos que elas assumem ao longo da mediação, como resultado dela. Ok? E uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente entender é justamente aqui. Eu costumo brincar, o mediador não é o agente do passado, é um agente do futuro. O que eu quero dizer com isso? O passado eu tenho como mudar? O futuro está na mão de quem? Do diretor? Do mediador? Das pessoas. É essa a ideia. Então, é este futuro que a gente vai trilhar. Não que a gente vai esquecer o passado, não é isso. Não é isso. Nós vamos trabalhar o passado para entender e para questionar. Mas o nosso trabalho é daqui para frente, o após. Para onde vamos ou para onde não vamos. Ok? Aí, para efeitos didáticos, estou falando o que é. Vamos tentar, de forma bem geral, falar o que não é mediação. E aí voltamos ao primeiro elemento que eu comentei aqui, um dos primeiros elementos, que é o do fantástico. A mediação não é conciliação. Aliás, elas têm nome diferente porque tem uma certa lógica, né? Porque senão elas teriam o mesmo nome. Ok? A conciliação é um instrumento mais rápido. Não criticando e tentando tirar elementos positivos do fantástico, tá? Não sou crítico da Globo, não é esse o papel aqui, é somente alertar alguns elementos que acho que é fundamental para vocês pensarem. Quem viu o domingo, não este, mas o anterior, viu exatamente o que seria a conciliação propriamente dita. Ela é voltada para casos em que não exista vínculo entre as pessoas, em que as pessoas não se conhecem. Então, por exemplo, apareceu uma senhora lá que contratou uma cozinha de uma companhia e que estava com problemas porque não foi feito direito, ok? Este é um caso que é uma relação de consumo que as pessoas nunca se viram, não tem vínculo, não tem ligação. Então, um processo mais rápido, no qual tem um terceiro, que também não decide, que é o conciliador, tá? Mas ele pode, no nosso modo de entender, ele pode sugerir, a partir do momento que ele percebe que não exista esse vínculo, tá? Então, ali é um caso típico para a conciliação, no qual eu vou fazer uma única reunião. Não preciso mais disso. Porque eu não preciso fazer um trabalho de conhecer aquele passado que eu falei aqui. Eu não preciso fazer um trabalho de entender o que está se passando e questionar aquele passado. Tá? Então, nesse sentido, para casos que não exista inter-relação, não exista um vínculo, é bem próprio a conciliação. Não cabe aconselhamento, que é muito comum, sobretudo que eu tenho visto no âmbito escolar. Não cabe conselho para as pessoas. Porque se o conselho fosse bom, muitas pessoas estariam ricas por aí, ok? Como dizem. Mas, de qualquer forma, para nosso entendimento, se há um conselho, ou há um assessoramento, ou uma forma de assistência para as pessoas, tem uma pessoa que está se colocando num patamar acima e que está entendendo melhor a relação entre elas e que, de repente, pode dar uma solução mais adequada, mas por os parâmetros dela, não das pessoas que estão envolvidas no conflito. Então, no nosso modo de entender, não cabem essas três palavras. No âmbito da família, no âmbito que a gente está, muitas pessoas confundem, por exemplo, vocês estavam falando, ali é um advogado, não, mas a forma com que ele fala não parece ser um advogado. É efetivamente isso que por força ser trazido pela mediação. E muitas vezes vem da onde?
da área da psicologia ou da área de serviço social, cujo linguajar é outro. Nesse sentido, o que acontece? As pessoas muitas vezes confundem a mediação com um pouco de terapia, e não é. Nós trazemos elementos terapêuticos, tiramos alguns elementos da psicologia, mas usamos como técnicas para a mediação. E o importante não é uma panaceia para a solução de todos os conflitos. Como eu disse, volto a repetir, a mediação é para quem quer. Vão ter casos que as pessoas não vão querer em vocês. Tá? Então, eu não posso utilizar ela para tudo. É uma grande sacada, é uma grande possibilidade, porém nós temos que ter consciência que tem limitadores. Tem elementos que limitam a possibilidade de utilização da mediação. Então, nesse sentido, a gente tem que ser muito claro com vocês. Para que isso ocorra, no nosso modo de entender, isso a partir de uma experiência prática, no qual várias instituições sérias aqui em São Paulo vêm se reunindo, e a nossa grande preocupação é o que nós identificamos como capacitação. Vocês devem ter percebido que esse mediador, ao ele intervir, ele vem com uma lógica diferenciada. Isso deve ter ficado claro para vocês, espero que sim. Se não, por favor, me perguntem. Então, dentro dessa lógica, eu não posso justamente pensar que uma pessoa vai sair mediador a partir de um curso de 4 horas, de 3 horas, de 8 horas. Ele tem que estudar mais. Ele tem que aprofundar os conhecimentos dele sobre o conflito. Ele tem que aprofundar elementos de como ele pode interagir com as pessoas. Ele tem que saber o que se desenvolve a possibilidade da intervenção dele. Ele tem que saber o que significa uma pergunta que ele faça e como ele vai trabalhar as respostas que são trazidas. Então, tudo isto tem que pensar num curso mais longo. E hoje, e aliás, isso se reflete no mundo, nós pensamos numa capacitação não somente que venha somente com a teoria, que eventualmente exercite a prática em simulados nesta teoria, mas que atenda também à prática. Isso significa acompanhar com pessoas com mais experiência na parte prática depois de concluído um curso. Então hoje em São Paulo, e eu penso que nós falamos pelo Brasil, nós chegamos num consenso de que um mediador, para se considerar como em condições de ser reconhecido e de atuar seguramente na mediação, ele teria que ter, no mínimo, 80 horas teóricas, no qual esses saberes, que vêm de várias áreas, vêm da psicologia, vêm do direito, vêm da administração, vêm da pedagogia, vêm de N saberes, que são constituídos num curso de 80 horas, e que depois é desenvolvido ao longo de prática, que também devem ter essas 80 horas. E essa prática não é simplesmente colocar aquela pessoa que concluiu o curso e largar ele lá. Agora você se vira, agora temos o caso entre 2 pessoas, se virem. Não é assim. Essa pessoa precisa de um acompanhamento. Por quê? Desde o início eu estou falando, o mediador promove novos paradigmas. Ele faz as pessoas pensarem. Aliás, isso me fez lembrar um caso que eu vou contar rapidamente aqui. Lembro de uma questão societária entre 2 sócios de uma empresa. Chegamos a uma solução e depois eles foram chamados, quer dizer, eu fui entrevistado por um jornal e eles queriam conhecer pessoas que tivessem passado por um processo de mediação. E aí eles aceitaram. E na entrevista, que me chamou muita atenção é que, na fala dela, ela falava assim, o mediador foi muito provocativo. Esse provocativo é no sentido de fazer as pessoas questionarem. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter habilidade, a gente tem que ter segurança. Porque senão você, como as pessoas falam, a gente abre uma coisa e de repente isso aí não tem solução. E aí? Tá? Então, eu, por exemplo, tenho, na nossa experiência, tenho visto, inclusive no âmbito escolar, a gente tem visto que muitas vezes as pessoas que não têm essa capacitação mínima, em vez de auxiliarem, eles acabam acrescentando mais coisa ao conflito. As pessoas que antes
mal se falavam, agora não se falam mais. Espero que vocês não façam isso. Estamos trabalhando nesse sentido, ok? Isso é mais um outro paradigma, mais um questionamento. Acho que é interessante a gente falar, e eu quis tocar nisso porque acho que é importante. Pelo menos para mim, que sou da área do direito. A mediação para nós é moda, todo mundo fala, hoje no Brasil se fala muito, mas a mediação não tem previsão legal, tá, gente? Então não espere um respaldo jurídico para ela. Lembra que eu falei, a mediação é baseada na vontade das pessoas. Então, quem legitima o mediador para ser efetivamente mediador daquele caso são as próprias pessoas. Então, dentro dessa lógica, nós podemos utilizar a mediação a partir da vontade delas. Que na área do direito, para quem conhece um pouco, tem o direito contratual, é um princípio lógico que é o princípio da vontade das pessoas. Então, se instala alguma coisa a partir do momento que há vontade nesse sentido. Então, mais uma vez, reforço a questão da voluntariedade para vocês, porque vocês vão estar utilizando esse instrumento para poder estarem atuando na mediação. Então, o que existe? Existe menção na nossa legislação do termo mediação, muito ligado à área trabalhista, tá? Como eu falei, não existe uma lei que a regule, mas existe um projeto que nasceu em 98, que é um projeto de 7 artigos, muito curto, que previa a possibilidade da utilização da mediação no âmbito judicial e no âmbito extrajudicial. E que, na tramitação, no âmbito do Senado, foi modificado, e ele de 7 artigos passou para 47, que vocês imaginam que não foi engessado. E aí foi voltado muito para a área jurídica, muito para a área judicial, ok? Ele está parado no Congresso. E hoje eu acho que está sendo revisto esse texto, no sentido de não ser aprovado, embora ele já tramitou totalmente, e ele está justamente no plenário da Câmara, pode ser aprovado ou não. Mas hoje a ideia, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, é criar para o Judiciário uma política pública para a mediação. Esse é um elemento diferenciador. Estamos falando de um outro patamar. Tá? Aliás, interessante isso. Por exemplo, eu não comentei aqui, mas a mediação existe no Brasil por força de pessoas como eu, como a Cristina, que são pessoas que somos pessoas físicas e que não temos poder da mídia ou não temos acesso a muitas coisas. E que conhecemos a ferramenta ou lá fora ou aqui dentro e começamos a buscar a nossa capacitação. A partir disso, nós começamos a capacitar outras pessoas. E aí fomos criando um movimento. Aliás, se a gente for ver, na realidade mundial, em termos de mediação, o Brasil é uma coisa diferente. Por quê? Nós não temos uma lei que a preveja, porém temos uma história para contar. Porém temos ao que dizer. Por exemplo, como eu falei, eu estou acostumado a esbarrar com muitos mediadores no mundo, e muitas vezes, no início, em 95, quando nós começamos a conhecer essa ferramenta, e aí me lembro da Vânia, quando a gente ia lá fora, a gente percebia, nossa, que maravilha, as pessoas conhecem. As pessoas, como elas trabalham muito com mediação, e no Brasil não tinha nada. Tinham 3, 4 pessoas, a Vânia já conhecia, que é da instituição da Cristina, e que começamos a criar elementos, criar pessoas, começar a capacitar outros, veio da iniciativa privada, e hoje contaminou o judiciário e hoje também na área pública. Então, como eu instalo? Como um contrato, pelo princípio que eu falei anteriormente, e normalmente resulta num documento final, que é a vontade das partes, que normalmente é cumprido, tá? Que é justamente, tem validade entre elas. E aí, os elementos que eu falei anteriormente, começou da mão de nós, da iniciativa privada, depois foi para a área pública, foi incorporado no judiciário, hoje tem N setores de mediação e de conciliação instalados pelos vários estados, e hoje está se adotando como uma política pública em projetos e programas. Aqui estão as áreas de utilização da mediação de forma bem geral, que eu gostaria de que ficasse claro para vocês, que é uma lista não exaustiva, tá? É uma lista simplesmente meramente exemplificativa. Por quê? A mediação eu posso usar em qualquer ambiente, em qualquer momento, desde que as pessoas estejam preparadas e queiram, ok? Então, só para sintonizar vocês aqui,
O que eu posso utilizar, e é justamente aqui o foco nosso maior, é que eu posso usar no âmbito comunitário, e hoje o Brasil já tem uma história para contar no âmbito comunitário, e também no âmbito escolar, que eles chamam de mediação escolar ou educativa, e no âmbito da comunitária ou social. Ok? Bom, gente, muito obrigado.